Às margens da Baía do Guajará, em pleno coração de Belém do Pará, ergue-se um dos mais emblemáticos símbolos da história da cidade, a Estação das Docas. Hoje um espaço de lazer, cultura e gastronomia, esse conjunto arquitetônico carrega consigo mais de um século de história, marcada pelo ciclo da borracha, pelo progresso da Belle Époque e pela modernização portuária da Amazônia. A origem da Estação das Docas remonta ao final do século XIX, quando Belém vivia seu auge econômico. Entre 1870 e 1910, o chamado ciclo da borracha transformou a capital paraense em uma metrópole próspera e elegante, comparada às grandes cidades europeias. Era o tempo das luzes elétricas, dos bondes, dos cafés e dos grandes teatros, e também o momento em que se consolidava a necessidade de um porto moderno capaz de atender ao intenso comércio de exportação da borracha, das castanhas e das madeiras amazônicas. Em 1909, o governo do estado do Pará assinou contrato com a empresa Pará Harbour Works Company Limited, de capital inglês, para a construção e administração do Porto de Belém. A obra foi considerada uma das mais ambiciosas da Amazônia. Envolveu a dragagem do leito da baía, a instalação de guindastes, trilhos e armazéns metálicos, tudo importado da Europa. Essas estruturas de ferro vieram desmontadas da Inglaterra pelo porto de Liverpool e foram montadas uma a uma às margens da cidade, formando um conjunto arquitetônico de estilo industrial com linhas elegantes e funcionais. Durante décadas, o local serviu como principal área de embarque e desembarque de mercadorias que chegavam e saíam de Belém. Os armazéns 1, 2 e 3 armazenavam cacau, borracha e outros produtos amazônicos, movimentados por enormes guindastes de ferro amarelo, que ainda hoje permanecem de pé, como sentinelas do tempo. Com o passar dos anos, porém, o porto se modernizou e parte dessas estruturas foi sendo abandonada. Na segunda metade do século XX, o conjunto das antigas docas entrou em decadência, tornando-se uma área esquecida e degradada, isolada do restante da cidade. Por muito tempo, o local permaneceu fechado ao público, guardando em silêncio a memória de um passado grandioso. Foi somente no final da década de 1990 que o governo estadual decidiu recuperar o espaço, transformando-o em um complexo turístico e cultural. Em 2000, após um extenso processo de restauração, a antiga Estação das Docas foi reinaugurada, agora com um novo propósito: preservar a história e celebrar a identidade amazônica. O projeto de revitalização respeitou integralmente as estruturas originais. Os antigos armazéns de ferro foram restaurados e adaptados, abrigando restaurantes, bares, lojas de artesanato, espaços culturais e um teatro. Os guindastes ingleses foram mantidos como marcos históricos e tornaram-se símbolos da nova Belém, moderna, mas enraizada em sua história. Hoje, caminhar pela Estação das Docas é como viajar no tempo. De um lado, a vista magnífica da Baía do Guajará, com o pôr do sol que tinge o rio de tons dourados. Do outro, as estruturas centenárias que lembram o período de ouro da borracha. O som das marés mistura-se à música dos artistas locais, enquanto moradores e visitantes convivem em harmonia entre o passado e o presente. Mais do que um ponto turístico, a Estação das Docas representa a própria alma de Belém, um espaço que conta a história da cidade, desde o esplendor da Belle Époque até os dias de hoje, e que reafirma a capacidade dos paraenses de preservar suas raízes e reinventar o futuro. A Estação das Docas é, portanto, um monumento vivo da história da Amazônia, um elo entre o rio e a cidade, entre o tempo do vapor e o tempo digital, entre o ferro da Inglaterra e o coração do povo paraense, uma lembrança permanente de que Belém nasceu das águas e nelas construiu seu destino. Gostou deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, comentar e seguir o canal. Via Pará!